Olá, hoje a gente vai mergulhar num tema essencial, especialmente para quem está se preparando para ensinar história: as bases econômicas da colonização aqui nas Américas. Isso mesmo. A gente parte de um material bem interessante que, olha, começa com aquela imagem clássica, né? Colombo, Cortés, Pizarro, aquela busca quase desesperada por ouro e prata. Aquela febre do ouro. Mas o matelar também provoca, né? Será que a verdadeira riqueza, ou talvez a maior exploração, não estava nas pessoas, no trabalho delas? Exatamente. Potosí, por exemplo, aquela montanha de prata, é quase um símbolo disso tudo. Então, a nossa ideia aqui é desvendar um pouco essas engrenagens econômicas tanto na América Espanhola quanto na Britânica. Vamos olhar para a mineração, para as haciendas, para as plantations. E para os sistemas de trabalho, que são muitos, né? Desde a encomienda, a mita, até a servidão por contrato e a escravidão propriamente dita. E entender como tudo isso funcionava é chave para quem vai dar aula, para poder explicar como as sociedades americanas se formaram, com suas marcas e contradições. E é importante dizer, né? Não é uma história única, linear. O material que a gente analisou mostra bem os debates. Tem visões que focam muito na exploração, como a do Galeano. E outras, como a do Karnal, que vão apontar para um projeto colonial talvez mais complexo, com a intenção de construir algo duradouro, diferente da simples pilhagem. Isso. E o nosso papel aqui não é tomar partido, mas sim apresentar essas interpretações que vêm das fontes, para que o futuro professor possa levar essa riqueza, essa complexidade para a sala de aula. Perfeito. Então vamos começar pela América Espanhola, onde tudo parece girar em torno dos metais preciosos no início. Vamos lá. É inegável essa obsessão. O Cortés mesmo disse algo como ter uma doença do coração que só o ouro cura, né? E o Pizarro, bom, usou isso para conseguir aquele resgate absurdo pelo Atahualpa. Essa foi a primeira fase, digamos, focada no ouro saqueado mesmo, ali por 1520, 1540. Exato. O ouro que já estava acumulado pelos impérios Inca, Azteca, mas logo depois a prata assume o protagonismo. Ah, Potosí. A descoberta lá na Bolívia, 1545, foi um marco. Total. Mudou o jogo. E não foi só Potosí. Surgiram outras minas gigantes no México, nos Andes também. A prata virou o grande motor econômico. E quando a gente fala motor, é motor mesmo, né? Não era só tirar a prata. De jeito nenhum. Pensa só. Cidades inteiras brotaram do nada, em lugares super isolados, por causa das minas. O comércio, tanto interno quanto externo, explodiu. E o que circulava? Prata saindo e entrando de tudo. Ferramentas, tecidos, vinho da Europa, escravizados vindos da África, até seda, que vinha lá do Oriente pelo Pacífico, tudo em troca da prata. Imagino que isso exigiu infraestrutura também. Com certeza. Estradas foram abertas, surgiram novas profissões ligadas à mineração e ao transporte. É, fundamental para o professor mostrar como um único produto, a prata, acabou redesenhando o mapa físico e social da colônia. E a tecnologia para tirar essa prata? O material fala de uma evolução, né? Sim, começou de um jeito bem quase amador, o tal sistema del rato. Basicamente, muitos indígenas cavando poços verticais, não muito fundos. Mas isso deve ter se esgotado rápido, ou a mão de obra diminuiu. Exato. Aí eles tiveram que ir mais fundo. Vieram os socavones, que eram túneis inclinados, galerias. Isso permitiu usar animais para tirar o minério, carrinhos, até bombas para tirar a água que inundava as minas mais profundas já no fim do século XVI. E depois ainda evoluiu mais? Sim, no século XVIII começaram a usar explosivos, dinamite e já no comecinho do XIX, máquinas a vapor para drenagem. É interessante ver como a tecnologia avança pressionada pela necessidade de produzir mais e mais. E isso, claro, está ligado às formas de trabalho. E a coroa espanhola nisso tudo? Ela só assistia ou controlava? Controlava e muito. A coroa se declarou dona de todo o subsolo. No começo até tentou minerar diretamente, mas viu que não era prático. Então, o que ela fez? Passou a conceder a exploração para a iniciativa privada, para mineradores particulares. Mas, claro, cobrando uma parte, o famoso quinto real, que era tipo 20% de tudo que era extraído. Essa taxa podia variar um pouco, mas a lógica era essa. O recurso é meu,
Você explora, mas me paga uma bela fatia. Entendi. Bom, saindo um pouco das minas, vamos para o campo. As fontes destacam muito as haciendas. Falam até em revolução agrícola. É isso mesmo? É uma boa forma de colocar, porque foi uma fusão, né? Os espanhóis não acabaram com as culturas que já existiam aqui, como o milho, feijão, batata, que eram essenciais, mas trouxeram muita coisa da Europa. Tipo o quê? Trigo, cevada e principalmente os animais. Bois, cavalos, ovelhas, porcos. Isso mudou tudo. Trouxeram também o arado de tração animal, o carro de boi, e dessa mistura surgiram até técnicas locais novas, como o rodeio, a figura do vaqueiro lá no México. O gado, então, teve um papel central nessa transformação. Gigantesco. Os rebanhos se multiplicaram numa velocidade incrível. Isso mudou a paisagem, né? Áreas enormes viraram pasto, às vezes invadindo áreas de cultivo indígenas. Mas também abriu um leque de novas atividades econômicas. Couro, sebo, carne seca, charque, transporte. E mudou a cultura também, imagino. Alimentação, vestuário. Com certeza. E as haciendas não produziam só para exportação, como a cana-de-açúcar que o próprio Cortés começou a plantar. Elas eram fundamentais para abastecer as cidades, e principalmente as zonas de mineração. Potosí, por exemplo, não existiria sem a comida vinda das haciendas próximas. E como essas grandes propriedades, as haciendas, se formaram? O material que a gente viu liga isso à queda da população indígena. Faz sentido. Totalmente. Com o declínio demográfico brutal dos indígenas, muitas terras que eram de uso comunitário ficaram, digamos, vazias aos olhos dos colonos e da coroa. E a coroa começou a distribuir essas terras. Sim, a partir de meados do século XVI, mais ou menos. Houve tentativas de fazer uma distribuição organizada, mas a verdade é que muita terra foi simplesmente ocupada, de forma ilegal mesmo, invadindo territórios indígenas que ainda resistiam. E como se legalizava isso depois? A coroa, sempre precisando de dinheiro, criou um mecanismo chamado composición, lá por 1591. Basicamente, o ocupante pagava uma taxa e a coroa compunha, ou seja, regularizava a posse da terra. Ah, entendi. Um jeito de legalizar o que já tinha acontecido e ainda arrecadar. Exato. E isso somado a leis de herança como a do maiorazgo, que passava tudo para o filho mais velho, ajudou muito a concentrar a terra nas mãos de pouquíssimas famílias. E olha, essa é uma discussão fundamental para quem vai dar aula sobre a América Latina, né? A raiz da questão agrária está muito aí. Com certeza. Então temos minas, temos haciendas. E quem conectava tudo isso? O comércio. Sim, os comerciantes, às vezes chamados de aviadores, eram figuras essenciais. Eles que faziam a ponte entre o produtor rural, o minerador, o artesão. E tem um ponto que as fontes ressaltam muito. Dentro da colônia circulava pouquíssima moeda em espécie. Sério? Como funcionava então? Era tudo na base da troca e principalmente do crédito. Usavam uns papéis tipo vales ou notas promissórias, chamados libranças. O comerciante adiantava mercadorias ou dinheiro para o hacendado ou para o minerador, que pagava depois com a produção. Nossa, isso deve ter dado um poder imenso para os comerciantes, né? Praticamente banqueiros. Exatamente. Eles acabavam financiando a produção e muitas vezes os produtores viviam endividados com eles. Não era raro a dívida virar tão grande que o hacendado perdia a terra para o comerciante. Acontecia mesmo. Acontecia. Ou a terra ia para a igreja, que também era uma grande credora. O material até menciona como os casamentos entre as famílias de comerciantes, donos de terras e donos de minas, eram estratégicos para juntar e consolidar esse poder econômico e social. Entender essa teia de crédito e poder é chave para explicar a sociedade colonial para os alunos. Faz todo sentido. Agora, a parte mais difícil, talvez. Quem movia toda essa máquina? Quem eram os trabalhadores por trás da prata, do açúcar, do trigo? Aqui a conversa fica pesada. Começou logo depois da conquista, com a escravidão direta dos povos indígenas. Mas a violência foi tanta, as doenças, a população caiu vertiginosamente. E teve pressão da igreja também, né? Como Las Casas. Sim, a denúncia de figuras como Las Casas teve peso, junto com o interesse da própria coroa em não perder todos os seus súditos e potenciais pagadores de tributos.
A escravidão indígena acabou sendo proibida oficialmente em 1548. Mas antes disso já existia a tal da encomenda, certo? Como ela funcionava? A encomenda começou lá em 1509. É importante entender, não era que o colono ou encomendeiro virava dono do indígena ou da terra dele. Ele recebia da coroa o direito de cobrar tributos que podiam ser em produtos ou em trabalho de uma determinada comunidade indígena. E em troca? Qual era a justificativa? Em troca, ele deveria, teoricamente, oferecer proteção e cuidar da catequização desses indígenas. Mas, na prática, virou uma forma de exploração bem brutal do trabalho. Mas ela também mudou com o tempo. Sim. Em 1542, com as leis novas, a coroa tentou limitar os abusos e proibiu que o tributo fosse pago em trabalho, só em bens ou dinheiro. Isso foi enfraquecendo a encomenda aos poucos. E o que veio no lugar dela, ou junto com ela? O que se tornou mais comum foi o repartimento. Esse é um sistema diferente. Era trabalho forçado, compulsório, mas era rotativo e, em teoria, pago. Como assim, rotativo e pago? As comunidades indígenas eram obrigadas a enviar uma certa porcentagem dos homens adultos para trabalhar por um período determinado, semanas, meses, em obras públicas, na agricultura ou principalmente nas minas. Eles recebiam salário, mas era baixíssimo, muitas vezes mal dava para pagar o próprio tributo que deviam à coroa. Quer dizer, trabalhavam forçados para ganhar um dinheiro que voltava para a coroa como imposto. Exatamente isso. E esse sistema tinha nomes diferentes dependendo da região. A mais famosa é a mita, lá na região andina, que na verdade foi uma adaptação de um sistema que já existia no Império Inca. No México chamava Coatequilde. Legalmente, o repartimento durou até 1632, mas formas parecidas de trabalho forçado continuaram existindo. E não tinha ninguém que trabalhava voluntariamente por salário? Tinha sim. Nas minas, por exemplo, existia a minga. Eram indígenas que se ofereciam para trabalhar por um salário, que geralmente era melhor que o pago no repartimento. Muitos faziam isso para escapar do trabalho forçado ou para complementar a renda mesmo. E a escravidão de africanos, ela foi importante na América Espanhola? Foi importante em algumas regiões específicas, mas em termos numéricos, bem menos do que foi no Brasil ou nas colônias inglesas, por exemplo. As fontes que a gente consultou estimam que talvez uns 9% de todo o tráfico transatlântico tenha ido para a América Espanhola. E onde ela se concentrou mais? Principalmente onde a população indígena tinha sido dizimada ou era escassa. Por exemplo, nas minas de ouro da Colômbia, que eram em regiões de clima mais quente e úmido, onde os indígenas andinos não se adaptavam bem. Também em algumas plantações na costa do Caribe e do Pacífico, e muito nos serviços domésticos nas cidades. Mas a condição era a mesma, de escravidão como propriedade. Sim. Apesar de existir em alguns casos a possibilidade de comprar a alforria ou de ter alguns direitos como casar ou possuir pequenos bens, a visão predominante era a do escravo como peça, como mercadoria. A brutalidade e a exploração eram a regra. Voltando para Potosí, que era o coração da prata, como era o trabalho lá dentro da mina, na prática? Quem fazia o trabalho pesado? Era majoritariamente indígena, através da mita, justamente por causa da altitude extrema, acima de 4.000 metros, onde os africanos tinham muita dificuldade de adaptação. A organização que o vice-rei Francisco de Toledo impôs no século XVI era impressionante e terrível. Como funcionava essa mita de Potosí? Recrutavam à força milhares de homens indígenas, cerca de 13.500 por ano, de diversas províncias, algumas bem distantes. Eles eram divididos em 3 grupos. Cada grupo trabalhava direto uma semana inteira dentro da mina, sem sair, e depois folgava 2 semanas. Folgava entre aspas, imagino. Exato, porque nessas semanas de folga, muitos precisavam trabalhar na minga, o trabalho voluntário e pago, para conseguir dinheiro para sobreviver ou para pagar o tributo. E as condições lá dentro? O material descreve um cenário pavoroso. Eram desumanas, pensa. Os barreteiros eram os que quebravam a rocha com ferramentas manuais lá nas profundezas e os tenateiros carregavam esse minério em sacos pesadíssimos nas costas, subindo por escadas precárias feitas de couro ou madeira em túneis quase sem ventilação, escuros.
Nossa, e tinha o choque de temperatura entre o fundo da mina, quente e úmido, e o frio congelante da superfície nos Andes. A poeira constante causava silicose, uma doença pulmonar fatal. Acidentes eram comuns, desmoronamentos, quedas, mutilações. E o mercúrio, usavam no refino, né? Sim, no processo de amalgamação para separar a prata. Isso causava envenenamento por mercúrio, outra causa de morte horrível. A mortalidade associada à mita de Potosí era altíssima. Fundamental para quem vai ensinar não só falar, existia a mita, mas tentar transmitir o custo humano real, a brutalidade que estava por trás desses sistemas. E essa realidade tão dura alimenta aquele debate que a gente mencionou no início, né? A visão do Galeano, das veias abertas, que vê essa exploração toda como a causa direta do subdesenvolvimento da América Latina. E do outro lado, a crítica a essa visão, como aqui o Karnal faz, por exemplo. Ele vai dizer que é um pouco simplista resumir tudo a isso, que o projeto colonial ibérico foi mais complexo, deixou cidades, universidades, uma estrutura administrativa, catedrais imponentes, algo que não bate só com a ideia de chegar, saquear e ir embora. Ele diferencia isso um pouco do modelo britânico inicial. E para o professor, o importante é mostrar essas duas ou mais interpretações, né? Para exercitar o pensamento crítico dos alunos sobre como a história é contada. Exatamente, não dá a resposta pronta, mas mostrar que a história é um campo de debate, de interpretação das fontes. Ótimo. Falando em modelo britânico, vamos fazer a travessia. Como era a economia lá nas 13 colônias? O cenário parece bem diferente, né? Muito diferente. E importante dizer, com grandes diferenças dentro das próprias colônias inglesas. Não era uma coisa só. Como assim? A gente pode dividir, grosso modo, em norte e sul. Lá no norte, na região da Nova Inglaterra, o clima era mais parecido com o da Europa, temperado. Isso favoreceu um tipo de agricultura diferente, mais voltada para a subsistência e para o mercado local, com pequenas propriedades e muito trabalho familiar. Policultura, então. Isso, policultura. Mas eles não ficaram só na terra. Desenvolveram muito a pesca, a construção de navios, tinham muita madeira boa e barata, o comércio marítimo virou uma atividade central para eles e até algumas pequenas manufaturas, como engenhos, serrarias, produção de papel. E o sul? Era o oposto. Quase isso. O clima lá era mais quente, subtropical, perfeito para cultivar produtos que valiam muito dinheiro na Europa, as chamadas cash crops. Tipo? Tabaco, principalmente no início, na Virgínia e Maryland. Depois veio o arroz e o anil, mais ao sul, nas Carolinas. E aí a estrutura da propriedade era outra. Grandes fazendas, as plantations, focadas na monocultura para exportação. A sociedade era dominada por uma elite de grandes proprietários rurais, quase uma nobreza. E o famoso comércio triangular. Onde ele entra nessa história? Ele parece conectar tudo isso. Ele é fundamental para entender a dinâmica econômica, principalmente da Nova Inglaterra. Era uma rede de comércio super lucrativa. A rota mais clássica era navios saindo da Nova Inglaterra com rum e outras mercadorias. Rum? Eles produziam rum? Sim, eles compravam melaço barato nas Antilhas, Caribe, levavam para Nova Inglaterra e destilavam, fazendo rum. Aí levavam esse rum para a costa da África e trocavam por pessoas escravizadas. Meu Deus. Vendiam essas pessoas nas Antilhas ou nas colônias do sul dos Estados Unidos, onde a demanda por mão de obra nas plantations era enorme. Com o lucro, compravam mais melaço, açúcar e voltavam para Nova Inglaterra para recomeçar o ciclo. Às vezes incluía também levar produtos coloniais para a Europa e trazer manufaturados de lá. Então, esse comércio ligava a economia da Nova Inglaterra diretamente com a escravidão no Sul e no Caribe. Diretamente. Isso é crucial. Esse comércio não só enriqueceu os mercadores do Norte e deu uma certa autonomia econômica para eles em relação à Inglaterra, mas também mostra como mesmo as regiões onde a escravidão não era a base da economia local estavam profundamente envolvidas e lucravam com o sistema escravista atlântico. Um ponto excelente para discutir as interconexões e contradições do sistema colonial com os alunos. E a visão sobre o trabalho em si era diferente da visão espanhola? O material sugere que sim. Havia talvez um estigma um pouco menor em relação ao trabalho manual, especialmente no norte, influenciado pela ética protestante, principalmente entre os puritanos da Nova Inglaterra. A ideia do trabalho duro,
e do sucesso material como um sinal da bênção divina, da predestinação, era forte. Mas isso não quer dizer que não existisse exploração, claro? De forma alguma, a exploração existia e era dura, mas a ideia sobre o valor do trabalho parecia ter um peso diferente do que na sociedade mais hierárquica e aristocrática da América Espanhola. E como isso se refletia nos tipos de trabalho mais comuns? Bom, o trabalho assalariado livre existia e era importante, principalmente no norte. Talvez uns 2/3 da população trabalhassem assim em algum momento. Os salários eram geralmente melhores que na Inglaterra, mas o custo de vida também era alto. Mas não era só trabalho livre, né? Tinha servidão. Sim, a servidão por contrato, ou indentured servitude, foi importantíssima especialmente até meados do século XVIII. Era uma parte significativa da população branca. Eram pessoas, geralmente pobres da Europa, que queriam vir para a América, mas não tinham dinheiro para passagem. E como pagavam? Pagavam com trabalho. Assinavam um contrato se comprometendo a trabalhar para quem pagasse a viagem deles por um período fixo, geralmente de 4 a 7 anos. Recebiam comida, roupa, alojamento e no final do contrato, teoricamente estavam livres e às vezes recebiam um pequeno pagamento ou um pedaço de terra. Isso era voluntário? Muitas vezes sim, mas também tinha formas involuntárias. Devedores, pequenos criminosos que eram deportados, até pessoas que eram raptadas na Inglaterra e trazidas à força. E aprendizes também entravam em contratos parecidos. E a vida desses servos era muito diferente da escravidão? Na lei era diferente, porque era temporário e eles tinham alguns direitos como ingleses. Mas na prática do dia a dia, as condições podiam ser tão brutais quanto. Castigos físicos eram comuns, o controle era rígido e se tentassem fugir, o contrato era estendido. O material menciona até revoltas de servos, às vezes em aliança com escravos, o que mostra a dureza da situação. É outro ponto importante para desconstruir a ideia de uma América colonial só de gente livre e oportunidades para todos os brancos. E a escravidão africana na América Britânica? Quando ela se tornou central? Ela foi introduzida bem cedo. Já em 1619, lá na Virgínia, com aquele famoso primeiro navio. Mas ela demorou um pouco para se tornar o sistema dominante de trabalho. Foi no final do século XVII e principalmente ao longo do século XVIII que ela explodiu. E por quê? O que mudou? Principalmente por causa da expansão das plantations no sul, com culturas como o arroz e o anil, que exigiam muita mão de obra e eram extremamente lucrativas. A oferta de servos por contrato começou a diminuir e a escravidão se tornou a solução mais barata e controlável para a elite agrária do Sul. E ela se tornou a base da economia sulista. Totalmente. Antes da independência, cerca de 40% da população do Sul era composta por pessoas escravizadas. No Norte também existia escravidão, mas em menor escala, mais ligada ao trabalho doméstico, artesanato ou nos portos, muitas vezes conectado àquele comércio triangular que a gente falou. E como essa escravidão foi sendo legalizada, codificada? Foi um processo gradual, mas implacável. As colônias, uma a uma, foram criando leis específicas para definir e endurecer a condição do escravo. Leis que diziam, por exemplo, que a condição de escravo passava pela mãe, partus sequitur ventrem, o que garantia que os filhos de mulheres escravas com homens brancos, inclusive os próprios senhores, nascessem escravos. Que terrível! Leis que davam aos senhores poder de vida e morte, garantindo impunidade se um escravo morresse durante um castigo moderado. Leis que proibiam o casamento interracial, que restringiam a posse de bens, o direito de ir e vir, de se reunir, de aprender a ler e escrever. Foi uma construção legal ativa para transformar seres humanos em propriedade, em coisas. Essa reificação que o material menciona. Exatamente. A brutalidade era inerente ao sistema e o controle era total, com patrulhas constantes, códigos de escravo cada vez mais severos. O medo de revoltas era permanente na sociedade escravista. Embora revoltas em grande escala fossem raras, havia muita resistência cotidiana e planos de rebelião. Mostrar essa construção jurídica e social da escravidão racial é absolutamente essencial para entender a história dos Estados Unidos. Ok. Então, para a gente fazer uma síntese comparativa aqui, pensando em quem vai dar aula. De um lado, a América Espanhola.
Foco inicial na prata, usando intensamente o trabalho indígena forçado, como a mita, e com as haciendas garantindo o abastecimento interno. Isso. E do outro lado, a América Britânica. Uma divisão clara. Um norte mais diverso, com pequenas propriedades, policultura, comércio marítimo forte, usando o trabalho livre, familiar e também a servidão por contrato. E um sul dominado pelas grandes plantations, monocultura para exportação e totalmente dependente da mão de obra escravizada africana. Exato. E não podemos esquecer o comércio triangular que amarrava economicamente a Nova Inglaterra, a África, o Caribe e o Sul, mostrando como diferentes sistemas de trabalho e produção estavam interligados nessa economia atlântica. E a grande mensagem para os futuros professores, então, seria: Que compreender essas bases econômicas, que recursos foram priorizados, como a produção foi organizada e, fundamentalmente, quem trabalhou e sob quais condições, forçado, servil, escravo, livre, é a chave para destravar a compreensão de quase tudo que veio depois na história das Américas. As independências, a formação das nações, os conflitos internos, as desigualdades que a gente vê até hoje. Exatamente. As raízes de muitas estruturas sociais, políticas e econômicas da América Latina e dos Estados Unidos estão fincadas nesse período e nessas escolhas econômicas e sociais da era colonial. Não dá para ensinar a história posterior sem entender bem essa base. Perfeito. E para a gente encerrar, fica aquela provocação final, para quem nos ouve continuar pensando depois. Considerando essas bases econômicas e sociais tão distintas que a gente discutiu, a dependência da mineração e do trabalho forçado indígena aqui, o contraste norte-sul e a centralidade da escravidão racial lá, como essas diferenças continuam ecoando, continuam ressoando nas identidades, nas desigualdades e nos desafios que as Américas enfrentam hoje? Uma ótima pergunta. E uma conexão direta entre o estudo desse passado, por mais distante que pareça, e as questões superatuais que esses futuros professores certamente vão encontrar e debater com seus alunos em sala de aula.